Glória a Deus, amém. Gente, que maravilha, que privilégio estar aqui, compartilhando um pouquinho hoje à noite. Como o pastor Júlio falou, meu nome é Roberto, eu sou casado com a Kate, e a gente mora lá em Canterbury, na Inglaterra. É uma cidadezinha no sudeste de Londres, ali perto de Dover, né, onde você pega ali o barco para ir para a França. E a gente está lá desde 2008. Então a gente veio para cá, voltou de novo. E lá em Canterbury, em 2008, a gente fez parte de uma equipe de famílias que plantou a igreja, que é a Canterbury Vineyard, que é a Vineyard de Canterbury. E a gente está lá, nós somos líderes, né, lá da igreja. A Kate, ela é administradora da igreja. E o meu trabalho, assim, de dia a dia na Inglaterra, só para poder abrir, né, o leque, para você entender mais um pouquinho da onde eu venho e do que eu vou estar compartilhando. Eu trabalho para a missão de Londres, que é a missão mais antiga do Reino Unido. Foi lançada em 1835 por Charles Spurgeon, e hoje é a maior missão no mundo hoje, que ministra ali em Londres, focado principalmente nas comunidades que não foram ainda alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Então, esse é o desafio que eu tenho lá, assim, no meu dia a dia. Eu sou diretor de filantropia, então eu lido com as pessoas que arrecadam, né, que doam. Na realidade, eu arrecado, eles doam para a missão. E Londres hoje, não sei se vocês sabem, só para te dar uma ideia, muita gente pensa que Londres, a Inglaterra, é um país cristão, mas na realidade, uma a cada duas pessoas em Londres nunca ouviram o Evangelho de Jesus de uma forma que eles entenderiam. Às vezes eles ouviam alguma coisa, mas eles não entendem. Isso quer dizer que a cada 30 minutos em Londres, uma pessoa morre sem nunca ter ouvido o Evangelho de uma forma que eles poderiam entender. E esse é nosso desafio lá. A missão existe para poder acessar a igreja local, trabalhar com a igreja de Londres, para que essa igreja possa alcançar as comunidades onde pessoas moram ali. Como vocês sabem, Londres é uma cidade multicultural, né? Várias línguas, várias nações, muitas pessoas de muitos países que vêm para Londres. Então não precisa mais ir para os países para falar do Evangelho. A gente está ali, do lado da igreja. Às vezes tem uma fome pelo Evangelho, mas a igreja não entende que isso existe. E a igreja ainda existe para poder existir, mas não para ministrar a palavra de Deus. Então esse é o contexto que eu estou lá com a Kate. A gente tem 3 filhos, o Benjamin tem 10 anos, o Isaac tem 6, e o Jasher, vocês vão achar o nome meio diferente, mas é Jasher. Se você procurar lá em número, você vai encontrar o livro de Jasher. Ele foi traduzido para o português, o livro do justo, mas a palavra é Jasher. Então, e nós estamos lá, vivendo, vivendo e aprendendo. Quando o pastor Júlio falou para mim, umas 2 semanas atrás, deixa eu só ver o horário aqui para não passar, né, gente? Tá. Quando o pastor Júlio falou 2 semanas atrás para eu poder compartilhar aqui, eu falei, claro, na hora eu falei claro. Mas aí uns dias depois eu me arrependi, porque falar no púlpito que o pastor Júlio fala é muita responsabilidade, né? Muito assim, é um peso, né? Então, eu comecei a pensar, o que eu quero falar, Jesus? O que eu vou ministrar? Eu peguei e mandei uma mensagem para ele e perguntei, né? O que eu falo, pastor? Ele falou, não, deixa o Espírito de Deus falar, né? Aí eu comecei a perguntar para Deus, o que você quer que eu fale? Aí a gente foi para a fazenda, passamos uns dias lá na fazenda, e aí veio um monte de coisa na minha cabeça, e eu hoje de manhã comecei assim a montar, né, a forma, e tentei colocar slideshow, tentei montar um negócio bem bonitinho, mas não dei conta, porque parecia que toda hora vinha um negócio novo, assim, sabe? Não, fala sobre isso agora, fala sobre isso. Aí por que eu fui perguntar para o pastor Júlio? Eu devia só ter escrito alguma coisa, né? Mas uma palavra que Deus colocou no meu coração,
E isso assim, do ano passado para cá, porque eu não sei se os irmãos sabem, o pastor falou aqui agora, mas alguns dos irmãos aqui sabem disso, e eu agradeço muito porque essas pessoas têm orado por mim, estavam orando lá no ano passado, quando tudo aconteceu, mas depois da segunda dose lá da Pfizer, da Covid-19, me deu um problema muito sério, que me levou ao hospital. E nos primeiros 2 dias eu fiquei na UTI, depois eu fui para uma área especial do coração. O que aconteceu foi uma falha cardíaca que levou meu coração lá para 30% da falha, e aí isso afetou meus rins, que também caiu até os 16%. E foi muita luta, durante 8 noites, toda noite um especialista vinha me ver e a maioria falava a mesma coisa: não sei como é que você está aqui, não sei como é que você sobreviveu, porque minha pressão foi lá para 220 a 120. Então, e não abaixava. Isso foi durante 4 dias, aquela pressão alta, e tomando remédio, eles me dando na veia, e não abaixava. Mas graças a Deus eu estou aqui, e estou bem melhor, e pela graça de Deus, eu agradeço muito por vocês terem orado por mim. Mas lá quando eu estava no hospital, uma passagem que entrou muito na minha cabeça foi Mateus 6. Então, se vocês pudessem abrir comigo Mateus 6. Rapaz, é água com gás. Mateus 6. Eu vou ler assim o capítulo inteiro. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola ou oferta, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui trombetas é interessante, porque realmente acontecia isso na época lá de Jesus. Principalmente durante os festivais, as pessoas davam ofertas, sacrifícios e esmolas, e trombetas tocavam, e as pessoas eram glorificadas, né? Pelas suas atitudes, pelas suas boas obras. E aqui fala: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou a sua recompensa. Aqui a palavra realmente é full payment, que pelo filósofo Barclay, significa pagamento completo. Então a recompensa que eles receberam é a recompensa de reconhecimento dos homens, não a recompensa de Deus. E aí Jesus continua no versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. É interessante, Jesus falando aqui que o nosso Pai, Ele vê no segredo, no secreto, no oculto. O que me leva a lembrar, e isso que Deus estava falando comigo lá quando eu estava no hospital, que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele não é natural. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro místico. Ela não é um livro normal. Ela não é um livro terapêutico ou filosófico. Ela é um livro sobrenatural. Então, tudo que vem de Deus é fora do comum, né? O que a gente fez aqui agora, para muita gente, pareceria uma coisa de louco. Parecia uma coisa que místicos fariam. Você concorda comigo? Batizar um neném e falar que esse neném está salvo, que já está no céu, não faz sentido. É porque o que a gente segue vem do oculto, vem do segredo, vem do místico. A palavra misticismo significa algo de mistério, algo que vem do mistério de Deus, ou do mistério do oculto de Deus, alguma coisa assim. Mas se a gente entender isso, a gente vai começar a entender que o nosso Pai, Ele quer nos levar para aquele lugar secreto. O foco de Deus, a vontade de Deus,
é sempre nos levar ao segredo, ao oculto, ao místico. Você vai entender, eu vou chegar lá. Versículo 5 fala: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui é uma questão cultural, porque os hipócritas naquela época de Jesus, eles orariam de duas formas. Ou na sinagoga, eles iriam na sinagoga, se levantariam e orariam de uma maneira bem eloquente, bem alta. Ou eles iriam para as ruas, no dia que era correto. E me corrija se eu estou errado, pastor Rony, pastor Júlio, pastor Zé Roberto, pastor Sardinha. O horário de oração dos judeus eram 9, 12 e 3 da tarde. Então, às 9 horas eles parariam no meio da rua e começariam, os hipócritas, né, a orar bem alto e bater no peito e falar: eu sou um justo, Deus, não sei o quê, eu sou o cara que dou dinheiro para a igreja, bababá. E aí, Jesus está falando: não seja como aqueles homens. Aí me lembra de um cara chamado Bill, lá da Escócia. A gente estava falando do Bill, pastor Bill lá da Igreja Batista de Perth. Eu lembro, a primeira vez que eu conheci o Bill, em 2005, quando eu morava lá na Inglaterra, quando eu fui lá fazer um curso. E o Bill falou assim: rapaz, vocês brasileiros são interessantes. Eu: por quê, pastor? Uma vez eu cheguei na igreja no Brasil e tinha só umas 4 pessoas no palco. A igreja estava vazia. E eles estavam orando fervorosamente, batendo no pé, declarando, e todo mundo tinha um microfone na mão. E estava vazia a igreja, não tinha ninguém. Por que vocês fazem isso? Eu fiquei sem entender. Mas é uma coisa cultural, né? Que a gente às vezes tem que repensar. Por que será? Mas continuando. Agora eu perdi o versículo aqui, gente. Tá bom. 6. Obrigado. 7. E orando, não useis de vã repetição, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhes perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. E amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu vou parar aqui. Existe uma coisa que o Spurgeon disse. Está em inglês, então eu vou traduzir do inglês para o português. Mantenha a coisa ou a oração, porque ele estava falando de oração aqui, tão secreta, que nem você vai saber o que você pediu. Deixe que Deus te presenteie, e você terá o suficiente. Eu vou repetir de novo. Isso foi Charles Spurgeon que disse. Mantenha a coisa, a oração ou a oferta tão secreta que nem você vai saber o que você disse. E deixe que Deus presenteie, e você terá o suficiente. Aí, outro autor, chama Matthew Clark, disse assim: Deus vê o segredo. A gente deveria somente lembrar o que nós vimos nos olhos de Deus, e que Ele vê não os nossos atos, mas o motivo em nosso coração. Então, voltando lá o que aconteceu comigo.
quando eu estava lá, nas primeiras 3 noites, eu tive uma experiência quase que perto da morte. E todos os meus princípios e valores, assim, começaram a ser perguntados, né? Comecei a perguntar algumas coisas, ter dúvida de muitas coisas. Mas aquele sentido de que Deus estava lá, naquele lugar, naquele esconderijo, naquele lugar escuro, porque na Inglaterra é escuro pra caramba, é frio e escuro. E no hospital eles desligam a luz depois das 7 horas. Então, deu 7, 8 horas, rapaz, tudo escuro. E aí eu comecei a achar Deus naquele momento, naquele lugar de segredo. E tirou toda a pressão que eu tinha sobre mim. Porque eu tinha aquela pressão crescendo num lar evangélico, de que você tem que orar mais. Quanto mais você ora, mais Deus te responde, mais Deus te encontra, mais de Deus você tem. E eu nunca fui um cara assim de orar muito, sabe? De entrar lá e ficar orando e falando muitas palavras. Mas depois de ler isso, e depois de meditar no meu esconderijo ali, eu comecei a entender o que Deus estava falando, o que Jesus estava falando. Que Ele não precisa que a gente faça tanta repetição, fale tantas palavras e seja tão eloquente. Você está me entendendo assim? Eu sinto essa pressão, até hoje. Eu trabalho com uma missão. Então todo dia a gente vai lá e tem reunião de oração, e a maioria do pessoal da equipe é anglicano, então é aquela oração eloquente, né? Lord Jesus Christ, né? Ninguém começa a orar falando Senhor Jesus, é Lord Jesus Christ, e sabe, é nesse sentido, não é Pai. Eu quis falar isso aqui, não o outro. Porque aqui no Brasil a gente fala, né? Ô Pai, ô Jesus. Lá na missão não, é Senhor Jesus. E se falar Pai, Deus me livre. Não tá assim, não está no nível, não está no padrão. Mas meditando nisso, Jesus não exige isso, Deus não exige isso. Deus exige o nosso coração, Ele exige o nosso tempo secreto com Ele. Ele exige, e essa exigência não é uma exigência de culpa, ela é simplesmente Ele falando, se você decidir passar um tempo comigo, mesmo que seja em silêncio, você vai começar a ver os frutos disso. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Ainda falta muito, claro, ainda estou aprendendo muito, mas pelo menos todo dia eu tento, né, ficar ali 10, 15 minutos em silêncio, só ouvindo a palavra na minha orelha. Às vezes eu abro a Bíblia, leio alguma coisa, às vezes eu abro um livro que eu estou lendo e medito naquilo, mas eu tenho entendido que o lugar onde Deus fala mais comigo é quando eu calo a boca, quando eu paro de falar e pedir e ouço. Porque como Spurgeon disse aqui, a gente não devia nem lembrar do que a gente pediu, porque as pessoas que pedem, eles não estão pedindo para o Deus certo, eles estão pedindo para Baal. Porque é o Baal que exige 2 horas de petição. É o Baal que exige aquele tanto de me dá. O Senhor Jesus já sabe tudo que a gente precisa. O nosso Pai sabe de tudo, né? Igual o pastor Júlio disse aqui, a nossa fé, ela é uma certeza. Então por que a gente fica exigindo tanto de Deus e lembrando a Deus de tantas coisas que Ele já sabe? É claro que às vezes eu tenho que orar assim para mim mesmo, não para Deus. Às vezes eu tenho que orar e falar para Deus o que eu preciso, mas não porque Deus precisa saber o que eu preciso, é porque eu preciso saber o que eu preciso. Então às vezes é uma terapia pessoal que eu preciso fazer para poder decidir o que eu preciso
E aí, quando eu souber o que eu preciso, eu posso ir lá e dar a Deus nos pés dele e entregar para ele. E aí eu posso sossegar, eu posso descansar na promessa, na certeza que ele já me deu tudo que eu preciso. É interessante, alguns dias atrás eu tive uma experiência, outra experiência muito doida, assim, fora do corpo. E aí começou a me mostrar várias coisas do meu passado, traumas do passado que eu nem sabia que eu tinha. Coisas quando eu era nenê. E é bom que você falou aquilo aqui de nenê no ventre. E Deus começou a ministrar na minha vida. Mas eu não falei nada, gente. Eu não falei uma coisa. Sabe, eu fechei os olhos, botei música. Botei não, na realidade estavam tocando música. E eu fiquei calado, com os olhos fechados. E tive aquelas experiências assim do passado, onde Deus me mostrou coisas que Ele queria, não que eu decidisse e não que Ele queria me curar ou me libertar de alguma coisa naquele momento, porque Ele já tinha me curado, já tinha me libertado lá na cruz, mas Ele queria só me lembrar e me mostrar que já estava sortal, como que fala sortal? Resolvido, já estava tudo resolvido, e agora eu podia só viver, deixar para trás aquelas coisas que me prendiam, aqueles traumas que às vezes traz vícios, né? E às vezes até a forma da gente lidar com as pessoas. E depois dessa experiência, interessante, eu comecei a ver as pessoas de maneira diferente. Comecei a ter mais compaixão pelas pessoas, sentir mais frágil nas relações. E eu vi que, por exemplo, a forma que eu lidava com minha família, com meus filhos e minha esposa, tinha muita influência assim, de coisas que eu nem sabia que existia. Por exemplo, eu tinha que trabalhar e me dar duro para poder trazer o melhor para minha família. E fazendo isso, eu estava passando pouco tempo com meus filhos. O Benjamin, quando ele nasceu aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ver o Benjamin andando. Mas quando a gente mudou para a Inglaterra, foi um corre-corre. E aí eu comecei a trabalhar, e aí a Kate começou a trabalhar. De repente, o meu filho, o Isaac, começou a andar e eu nem sabia. A Kate me falou, o Isaac andou. Eu perdi aquela oportunidade de estar ali com meu filho. Mas era alguma coisa que estava lá dentro de mim, que estava me falando. Não importa, o importante é trazer o recurso, é trazer o salário todo mês, é ser o provedor da família. Mas interessante, quando você entende que Deus quer que você tenha tempo de qualidade e que o seu ministério principal não é o trabalho ou a igreja, mas é a minha família, parece que o recurso vem de uma forma mais fácil. Não estou falando que é sorte, não estou falando que acontece de repente, mas é mais ou menos assim. Quanto mais tempo eu passo com a Kate e com os meninos durante o final de semana e desligo o celular, e tento não ficar respondendo e-mail, porque a Kate é testemunha, eu ficava mandando e-mail 10 horas, 11 horas da noite, antes do hospital. Ainda às vezes eu faço isso, às vezes eu até ligo meu laptop no sábado, mas não é uma coisa que acontece muito agora. Eu quero mais tempo com minha família, porque quanto mais tempo eu passo com eles, e quanto mais tempo eu entendo e conheço meus filhos e ministro sobre a vida deles, mais energia eu tenho para poder estar lá no escritório segunda-feira, falando com doadores, conversando com as pessoas, entendeu? Mas se eu tento balançar os dois ao mesmo tempo, e dar o mesmo atenção aos dois, parece que a energia na segunda falta. Se você abrir comigo, estou quase terminando. Lá em
2 Coríntios, no capítulo 12. Lá no versículo 7. Paulo fala lá no início, eu não vou ler tudo, ele fala sobre a experiência que ele teve no terceiro céu. Ele foi lá no terceiro céu e tal, e ele foi tão importante que ele nem tem como falar, não tem como descrever as coisas que ele recebeu de revelação no secreto, no oculto, no místico. Mas lá em versículo 7 ele fala: e para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E com isso eu quero fechar assim o que eu estava falando sobre a oração. Porque Jesus lá em Mateus ele fala: se você for orar, fecha a sua porta, vai para o seu quarto. A palavra lá no grego não é quarto, mas é storeroom. Em inglês seria storeroom, ou seja, o lugar onde você estoca as coisas. Lá, sabe, lá na sua cozinha, onde você tem lá seu estoque? É lá. Vai para o seu estoque e fecha a sua porta. E fala com seu Pai do céu. E aí, lá naquele lugar, naquele escuro, naquele lugar onde você não fala muito e ouve mais, o Senhor vai te revelar as coisas que Ele tem para você. O que Ele vai revelar? Ele vai revelar a graça dele que basta. Simples. Porque o resto é resto, gente. O resto é resto. Jesus foi tão claro a respeito do reino de Deus, né? Busque primeiro o reino e as coisas de cima. E o resto é resto, o resto vai vir. Ele também fala: o futuro, não preocupa com o futuro, deixa o futuro cuidar dele. Eu vivia preocupado com o futuro, vivia preocupado, ainda vivo um pouquinho. Mas depois do ano passado, parece que mudou o conceito de futuro. Mudou assim a minha cabeça, sabe? Eu não quero mais preocupar com o que vai acontecer amanhã, mas quero muito curtir o hoje, celebrar o hoje, tentar ter o melhor tempo hoje. E amanhã vai acontecer. Amanhã, se não acontecer, amém. Mas hoje é o importante. É o tempo com meus filhos, com meus amigos, minha família. É tão bom estar aqui no Brasil. A gente não vinha aqui já fazia quase 2 anos. Então estou tentando assim ter o melhor tempo a cada dia, né? A gente passa com meus pais, com meus irmãos, meu irmão e minha irmã, e com meus amigos. Foi tão bom. Semana passada a gente fez um jantar lá em casa com os parentes, né? O Rony e a Ariê vieram, a família inteira quase veio. A gente parecia que as famílias de filme, né? E aí eu já tirei foto, já postei no meu LinkedIn, para todos os clientes saberem que eu tenho família. Mas é tão bom de celebrar cada dia. Eu espero que essa palavra seja um ânimo para vocês, que leve um tipo de né, tire aquele peso de tentar fazer e só relax. Então quero orar. Tá, ainda tenho tempinho ainda, já vou terminar. Mas minha oração vai ser um pouquinho diferente. Eu queria que a gente fechasse nossos olhos e tivesse um tempo de meditação. Então a gente tenta assim ser o mais quietinho e possível, mas feche seus olhos
E coloca o seu pé no chão de uma maneira que fixa seus pés na terra. Seu corpo, ele tem controle sobre seus pés agora. Então, força assim o seu peso nos seus pés. Coloca suas mãos para frente. Espírito Santo de Deus, vem como um vento. Vem. Vento que vem das montanhas, vento que vem do mar. Vem. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor. Pela sua graça que renova cada dia. Sua graça nos basta. Sente a presença de Deus, sente o vento de Deus soprando. Agora, como se Jesus estivesse na sua frente, queria que você abraçasse ele assim. Deixa ele falar no seu ouvido: eu te amo. Amém. Te damos graças nessa noite, Senhor, pelo Teu Espírito ministrado a nós. Te damos graças pela Tua vida, te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós. Queremos Te louvar por essa reunião, por esse culto na Tua presença. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada família aqui presente, Senhor. Declaramos que essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção do Senhor será sobre você, sua casa, sua família, todos os dias. Uma semana abençoada, uma semana frutífera. Que Deus venha te prosperar ricamente, a sua família, a sua casa, o seu casamento, todo empreendimento das suas mãos, na sua faculdade, nos seus estudos. Que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a sua vida. Declaramos nessa semana que hoje se inicia a bênção do Senhor, o Espírito Santo te dando sabedoria, revelação, discernimento, para lidar com todas as questões da vida, todas as questões do dia a dia. Que o Espírito Santo possa te levar ao amadurecimento, para que você seja um homem melhor, uma mulher à imagem de Cristo, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, segundo o coração de Deus. Que você seja uma bênção onde você pisar a planta dos pés. Que a bênção do Senhor seja sobre toda a sua casa,
sobre toda a sua família. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, toda a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe ricamente os irmãos. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Aleluia.